te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 12. Livro de Isaías capítulo 12. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo, que você dê o seu like, seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, ou então incentive outros a se inscreverem, tá bom? Vamos ser aí um canal de bênção na vida de outras pessoas, compartilhando dessa mensagem que é tão atual do livro de Isaías, que foi escrito no 7º, 8º século antes de Cristo, mas que hoje, século 21, é tão atual quanto, né, nos dias de Isaías, tá bom? Então, muito importante o alerta que nós temos aqui, porque Isaías é um profeta de Deus e que fala sobre questões do passado, mas também fala sobre questões do futuro. E não apenas seu futuro, mas futuro nosso, porque muitas dessas promessas ou dessas profecias ainda não se realizaram, tá bom? Então, que você possa estar atento, possa estar realmente se envolvendo com a leitura e a reflexão e compartilhando isso com outras pessoas. Isaías capítulo 12 é uma canção de ação de graças, então, em louvor ao Senhor por sua libertação e salvação. O capítulo começa com uma declaração de confiança no Senhor, que é louvado porque a sua ira se afastou, né, do seu povo e o consolo chegou até o seu povo, né? O Senhor, então, baixou a sua mão, que estava estendida, e a ira, então, passou, e a consolação e o consolo chegou. A música, então, descreve a alegria e a gratidão do povo pela sua salvação. Eles declaram que Deus é a sua força e a sua salvação, e que confiarão nele e não terão medo. Então, o povo louva o Senhor por seus feitos poderosos, né? E seu amor fiel que dura para sempre. Nós vemos isso, então, por diversas vezes. Vimos no livro, principalmente dos Salmos, né, falando sobre a benignidade do Senhor que dura para sempre, o seu amor fiel, uma tradução mais literal. Então, Isaías 12 serve como uma bela e inspiradora mensagem, né, de ação de graças e louvor ao Senhor. Isso nos lembra, então, da importância de confiar em Deus e confiar em sua força e a sua salvação. O texto destaca a beleza do amor fiel de Deus que dura para sempre e traz alegria e paz ao seu povo. Também nos chama a responder com gratidão e louvor ao reconhecermos a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Em suma, então, Isaías 12 é um capítulo poderoso e edificante que fala sobre os temas universais de confiança, de gratidão, poder e também o amor de Deus por nós e pelo seu povo. Ok? É um texto relativamente curto que nós temos hoje, mas de grande significado e importância para todos nós, e que nós vamos, então, passar a ler nesse momento, tá? Temos aí, então, na sua tela o versículo 1 do capítulo 12, que começa dizendo o seguinte: Naquele dia vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou, agora tu me consolas. Ele continua dizendo, vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e o meu cântico. Ele me deu a vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, cantem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive no meio de vocês, né? Ou em seu meio. Então, esse é um hino de louvor a Deus e de súplica, né, por salvação, cantado por quem? Cantado pelo remanescente que foi restaurado depois, né, do cativeiro que eles tiveram, né?
depois então de retornarem do seu cativeiro. Então, assemelhando-se ao hino de louvor de Moisés e Miriam, por ocasião do êxodo, né, da primeiro momento de escravidão que eles tiveram durante mais de 400 anos, então, lá no Egito. O cântico, então, consiste num hino de agradecimento do remanescente, né, que foi salvo. Temos visto isso aqui no livro de Isaías, né, desde o capítulo 1, que, apesar de toda a desobediência do povo, da mão estendida de Deus sobre eles, trazendo grande castigo, haverá um remanescente que permanecerá fiel e que Deus cuidará desse povo remanescente. E aqui, então, é um cântico desses remanescentes, né, que foram salvos e que proclamarão essa salvação, então, por todas as nações. Então, trata-se de um salmo de louvor, né, que fala do final dos tempos. Um poema a ser cantado no futuro reino do Messias, pelos remidos do Senhor em sua excelsa presença. Então, ele está falando sobre algo ainda que está reservado para o nosso próprio futuro. Século 21 que nós estamos, então, reservado para algo, então, mais à frente. Ok? Eu tenho dito e vou repetir, dê-se a oportunidade de conhecer o texto, mesmo que você não creia nisso, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se dê a oportunidade de pelo menos conhecer o texto. Muitas vezes fala que não crê, mas também não conhece o texto bíblico. Então, conheça o texto bíblico, abra o seu coração e deixe Deus falar a você. Tá bom? Então, ele começa lá no versículo 1, nós lemos todos os versículos, agora voltando rapidinho, que naquele dia vocês cantarão. Então, naquele dia tem aqui o mesmo sentido de Isaías capítulo 2, né? Falando sobre ti, então, justamente em que o Senhor, né, terá o seu povo, os redimidos, na presença dele, tá? Aqueles remanescentes, tá? Então, o verbo vocês dirão, né? Vocês cantarão, está justamente falando numa segunda pessoa, representando, então, justamente esse remanescente, ok? Estava irado, então a ira de Deus será, foi a causa da dispersão, né, do povo entre as nações, mas agora a expressão aqui estavas, já não está mais, estavas irado comigo, mas a tua ira passou. Então a graça, né, fez com que realmente a misericórdia de Deus pudesse estar na vida desse povo, ser levada até a vida desse povo, e agora a ira passou e eles são consolados pelo Senhor. Então o povo volta a ter a bênção de Deus sobre as suas vidas. Vejam, Deus veio me salvar, né? Deus é minha salvação, outra tradução. Então ele fala justamente sobre o fato de confiar no Senhor e não ter medo, fazendo uma referência então aqui ao passado, né, quando o povo estava então lá escravizado no Egito. Então o Senhor nosso Deus, né, a repetição do nome indica justamente o Deus de Israel. O Senhor Deus é a minha força, né? Então ele é cumpridor das suas promessas, e é ele que traz salvação a todas as nações, né? Então a minha força e o meu cântico, diz aqui, é o Senhor, né? Então pode ser traduzido por minha canção forte, a minha canção de força, porque ele me deu a vitória. Então aqui é uma exaltação ao nome do Senhor. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação, tá? Então os poetas hebreus costumavam associar a imagem de águas à salvação. Então ele fala sobre isso aqui, beberão das fontes da salvação. Em terras áridas como as das quais eles viviam, né, a presença de fontes e de poços era vista como uma dádiva divina, como uma grande bênção, né? Imagine você em lugares tão áridos, tão desérticos, e você encontrar água. Isso é uma grande bênção. Talvez para nós que tenhamos tanta água no nosso país, né, a gente não faça tanta, não dê tanta importância como aquelas pessoas. Talvez só quando falta, né? Quando a gente tem aí, durante alguns anos, a gente acaba passando por uma seca e tendo restrição de água, né, e corte de água, a gente vê como ela é tão importante, tá? Então aqui ele fala sobre, faz essa analogia, usa essa imagem, né, de fonte de água como sendo a fonte de salvação, faz essa comparação, justamente mostrando a sua grande importância e como ela é tão benéfica a todos os homens. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que ele fez, anuncie que seu nome é magnífico.
Então, esse hino emprega diversos termos, né, para louvar a Deus. Então, dar graças ao Senhor significa que de reconhecer publicamente, de declarar em alto e bom som, publicamente, aquilo que Deus fez. Invoquem o seu nome, né? Louvem o seu nome, né? Proclame o seu nome, manifeste o seu nome, fale dele, né? Torne manifesto, então, os seus feitos, contem aos povos o que ele fez, né? Então, conta aquilo que ele fez, faça lembrar o povo daquilo que ele já realizou, daquilo que ele fez. Relembrem, né, o quanto o Senhor já fez. Então, cada um desses verbos, né, indica reconhecimento público, o anúncio em alta voz dos milagres e as obras de Deus. E façam isso entre as nações, ele diz aqui, né, aos povos, às nações. Então, trata-se de um poema de pró-evangelização para todos os povos. Que todos tenham conhecimento de que o Senhor ele é magnífico, ele é maravilhoso, né? Como vimos em capítulos anteriores, que ele é realmente Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tá? Versículo 5. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Então, o público a quem os cânticos sagrados são dirigidos aqui, né? É o próprio Deus. Eles devem cantar primeiro ao Senhor, devem primeiro louvar a Deus, manifestando a glória do Senhor, né, por tudo aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Porque ele faz coisas grandiosas, ele tem feito maravilhas, diz aqui o texto. Né? Então, devem exultar, devem exaltar o Senhor publicamente. Tornem seu louvor conhecido em toda a terra. Então, toda a terra aparece aqui num sentido que se encaixa, então, na linha de pensamento que é encontrada no Salmo 19, né? Que fala sobre a terra, fala sobre o universo, fala sobre tudo, né? Que está nas mãos e no governo do Senhor e que devem manifestar. Os céus manifestam a glória de Deus, né? Então, tudo manifesta essa glória, todos devem louvar e bendizer o nome do Senhor por aquilo que ele é. Toda a criação deve se manifestar nessa exultação, tá? Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive no seu meio, né? Então exulta, canta de gozo. É uma frase então que pode ser entendida como grite bem alto, grite com muita alegria, que seja ouvido à distância, né? Então o habitante de Sião será todo aquele que retornar do cativeiro da Babilônia. E falando então sobre todo esse infortúnio daqueles que nos escravizaram, né, durante tanto tempo, e aqui falando sobre o tempo que estavam na Babilônia, mas aí falando sobre todos os governos tiranos que escravizam o povo durante todas as épocas, então, de que devem, aquele remanescente estará então louvando ao Senhor e bendizendo ao Senhor em todas as nações, dizendo que ele é o Santo de Israel. Então, os futuros cantores desse hino, desse salmo, serão os habitantes então do reino do Messias, né? Eles vão celebrar a salvação que o Senhor Deus lhes concedeu, tá? No reino então vindouro do Senhor Jesus, que estará então no meio do seu povo, tá? O Santo de Israel vive em seu meio. Então, isso está reservado ainda para o futuro. Nós cremos piamente nisso. E toda a palavra vai nos mostrando claramente essa situação. Isaías ainda não tinha conhecimento daquele que viria, anunciava o Messias, mas não o conheceu. No entanto, ele já veio, nós já sabemos disso. Estamos, então, pela fé, crendo realmente que essa palavra ela é a verdade e que todas as promessas que já foram cumpridas e aquelas que ainda se cumprirão, que realmente toda a palavra é a verdade e que nós podemos confiar nela, porque foi redigida pelo Espírito Santo de Deus, né, que usou a mão dos homens para poder trazer esses escritos até nós. Então, um coração agradecido, cheio de louvor, entende que a sua principal motivação não deve ser o que Deus faz, mas sim o que Deus é, né? Nós não devemos apenas crer em Deus ou agradecer a Deus, ou então nos prostrarmos diante de Deus só quando Ele faz aquilo que a gente deseja que Ele faça, como se fosse apenas o Aladim da lâmpada, né? Não, nós queremos louvar a Deus por aquilo que Ele é.
fazendo aquilo que realmente nos beneficia ou não fazendo nada, ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo bom em toda e qualquer circunstância. Então, creio que o grande desafio da fé é crer que Deus é Deus, né? Que Deus não tem a salvação, porque Deus, como ele diz aqui, ele é a minha salvação, né? Que Deus não tem a força, mas que Deus ele é a minha força. Que Deus não tem a grandeza, mas que Deus é grande, é o Santo de Israel no meio de cada um de nós, tá? Então, se Deus não for o eu sou em nossa vida, quando Moisés foi levado então à presença do faraó, como é que eu devo apresentar o Senhor? Diga que eu sou o que sou. Então, se nós não reconhecemos a Deus por aquilo que ele é, nós corremos o risco de viver uma fé baseada apenas em condições favoráveis, né? Ignorando que nesse mundo também nós vamos passar por aflições. Então nós vamos crer em Deus só quando as coisas estão bem? Quando as coisas não estiverem tão bem, então nós vamos duvidar? Então nós temos que crer em Deus por aquilo que ele é, eu sou, e não apenas por aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz é bênção para nós, aquilo que ele faz é graça, aquilo que ele faz é misericórdia, e nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus. Isso é bênção, isso é graça, isso é presente para cada um de nós. Devemos adorá-lo, servi-lo por aquilo que ele é. Ele é Deus. Então, apesar da grande tribulação sofrida pelo povo, Deus iria consolar o seu remanescente. Deus vai consolar o remanescente fiel de todas as épocas. Da época de Isaías, né? Da época de tantos outros que passaram aí durante todos esses milênios, dessa época que nós estamos vivendo hoje, da época de outros que virão após nós. Sempre haverá um remanescente fiel, e esse remanescente fará parte daquela multidão que estará um dia na presença de Deus, sendo governado por ele e governando toda a terra, né? Então seja a minha e a sua vida um cântico de louvor, né? Em testemunho ao Deus, eu sou o que sou, né? Então vamos nos alegrar, vamos ser gratos ao Deus porque ele é Deus, e não apenas por aquilo que ele pode fazer. Repito, o que ele pode fazer é presente para você e para mim. Presente não é o que nós merecemos. Presente é algo que é dado mesmo sem merecimento algum, tá? Quem resolve dar o presente, muitas vezes não está interessado, né, se você merece ou não, tá? Principalmente olhando para o aspecto do nosso Deus. Nós talvez ainda façamos essa diferenciação, né? Só presenteamos quem nós gostamos, mas Deus não faz isso. A salvação ela é de graça para todo aquele que crê. As bênçãos de Deus, os presentes de Deus são de graça e são com grande amor para todo aquele que se dispõe a abrir a sua vida e o seu coração para o nosso Deus. Então, que Deus possa abençoá-lo grandemente, ricamente, e que nós possamos, nesse dia, nos alegrarmos com esse cântico de Isaías capítulo 12. Que você possa olhar para ele mais uma vez, refletir sobre ele e ver o quanto Deus é maravilhoso, como foi dito aqui no cântico. Quanto ele é maravilhoso na sua vida, na minha vida, o quanto ele é maravilhoso porque tem reservado para nós, para o futuro, coisas grandiosas. Que Deus então possa abençoar, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. E no nosso próximo vídeo, Isaías capítulo 13, estaremos juntos para refletir em mais um capítulo desse livro. Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos. Deus, fala ao nosso coração e ajuda-nos a ter um coração grato diante de tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido. E que isso, ó Deus, não seja o mais importante. Que o nosso coração seja grato, que o nosso coração esteja alegre diante do Senhor por aquilo que o Senhor é. Deus grandioso, Deus magnífico, Deus todo-poderoso. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Então, até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, então, no capítulo 13 de Isaías. Um forte abraço a todos vocês e até lá, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar.